Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Chegando aqui para a gente dar início ao nosso estudo sobre o continente africano. E hoje nós vamos conhecer a localização, as dimensões e a regionalização desse continente que é tão importante para o Brasil, porque foi daí que vieram milhares e milhares de pessoas e essas pessoas contribuíram com a formação histórica do Brasil, com a formação cultural, com a formação econômica, enfim, com a formação do povo brasileiro e do espaço geográfico do nosso país. Vamos lá? Olha só, observem esse mapa que mostra todos os continentes. Vamos direcionar a nossa atenção para o continente africano. A África tem aproximadamente 30,2 milhões de quilômetros quadrados. É um continente grande, ocupa aí 22% das terras emersas do mundo. Isso faz da África o terceiro maior continente da Terra. Só perde aí para o continente asiático, que é o maior, e para o continente americano. E uma curiosidade sobre a África é que a África é o único continente que apresenta terras nos 4 hemisférios. Como é isso? Olha só, aqui nós temos a linha do Equador. O Equador divide o mundo em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, que eu estou destacando com um pontinho vermelho. Então, observe que a África tem terras tanto aqui no sul como também aqui no norte. A outra divisão é do meridiano de Greenwich, que está o meridiano de Greenwich, ele divide o mundo também em 2 hemisférios, o hemisfério leste, que está aqui à direita da sua tela, e o hemisfério oeste, que está aqui à esquerda. Então, percebam que a maior parte da África está no hemisfério leste, mas também tem, embora em menor quantidade, né, tem terras aqui também no oeste. Então, ela tem terra nos 4, no leste, oeste, norte e sul, certo? Observem bem esse mapa, né, esse planisfério, e percebam que a África ela está colada com a Ásia, que por sinal está colada com a Europa. Ou seja, os três aí formam um só bloco de terras, um supercontinente, um bloco tríplice aí chamado bloco euro-afro-asiático. Isso quer dizer que do ponto de vista geológico, do ponto de vista físico, é um só continente, é um só supercontinente, né? E você pode perguntar, mas por que eles foram separados em 3? Por causa das diferenças históricas, culturais, econômicas entre eles, né? Eles são totalmente diferentes um do outro, por isso que eles são estudados aí e regionalizados, né? Em 3 continentes diferentes, beleza? Lembrando também, gente, que os limites do continente africano são os seguintes, olha. A leste nós temos o Oceano Índico, a oeste nós temos o Oceano Atlântico, ao norte nós temos o Mar Mediterrâneo, que inclusive esse Mar Mediterrâneo aqui que separa o continente africano da Europa, beleza? Lembrando também que entre a África e a Ásia foi construído um canal. Esse canal é justamente para ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, que fica aqui, e facilitar a navegação entre as regiões aí. E esse canal ele acabou também por dividir fisicamente a África do continente asiático. Vamos agora para a divisão política. Eu encontro muitas pessoas confundindo país com continente, né? Vamos estudar para não fazer mais isso. Continentes são essas grandes massas de terra e eles são divididos em vários países. Então, a África, por exemplo, é essa grande massa de terra dividida aí em 54 países, mais um território aqui, que é o Saara Ocidental. Esse território aqui está dominado pelo Marrocos. Então, ao todo, são 54 países, mais esse território aí, tá? E esses países, eles podem ser regionalizados ou agrupados em regiões. Então, eu vou destacar aqui 2 formas de regionalizar a África. Existem inúmeras outras, eu vou destacar essas 2. Uma é de acordo com a localização geográfica dos países. E nesse caso, a África é dividida aí em 5 regiões. África Setentrional, África Ocidental, África Central, estou marcando com pontinho, viu? África Oriental e África
meridional. Eu vou citar alguns países do continente africano, porque muitas vezes a gente conhece os países da Europa, conhece países de várias regiões e pouco se conhece sobre os países da África, principalmente sobre a localização. Então, vou citar alguns aqui, tá? Olha só. Madagascar, para quem não sabia, ó, é uma ilha aqui, um país pertencente ao continente africano. Angola, Zâmbia, a Somália, aqui, que fica nessa região conhecida como Chifre da África. Temos aqui a Etiópia, a África do Sul, que inclusive é um país do continente africano, Botsuana, temos aqui também o Egito, olha, Sudão, a Líbia, a Argélia, Marrocos, Costa do Marfim, Nigéria, Mauritânia, Serra Leoa, Libéria, entre outros aqui, né, gente? Depois a gente vai fazer uma atividade que vai pedir para vocês localizarem alguns desses países aí pra gente aprender mais, tá bom? Vamos seguir aqui, senão o vídeo fica longo demais. Outra forma de regionalizar a África é de acordo com as diferenças históricas, econômicas e culturais. E nesse caso, a África ela vai ser dividida aí em duas. África do Norte, também chamada de África Islâmica, e África subsaariana. Vamos começar pela África do Norte. Essa parte aqui do continente, ela abrange parte do deserto do Saara. Olha só, gente, o deserto do Saara fica aqui no norte da África, tá? Então, a África do Norte ela é constituída principalmente por esses 5 países aqui, olha, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos, e no caso o Saara Ocidental aqui, que pertence ao Marrocos. A maior parte da população que habita essa região é branca, árabe, embora tenha também outras etnias, né? Tem, por exemplo, os berberes, os tuaregues, o povo núbio, também há uma variedade cultural aí. Porém, a grande maioria da população é islâmica, né? É muçulmana, apresenta aí, pratica a religião islâmica. Por isso que essa é uma região mais parecida com o Oriente Médio do que até mesmo com a própria África. Outro ponto interessante é que a maior parte da população, ela habita essa região aqui, olha, do litoral vizinho ao mar Mediterrâneo. E a economia ela está baseada principalmente na extração de petróleo e na agropecuária. Embora tenha também algumas atividades industriais, principalmente no Egito e no Marrocos, beleza? Vamos agora à África subsaariana, essa que está na cor amarela aqui no mapa. A África subsaariana, gente, é essa parte que está ao sul do deserto do Saara. A maior parte da população aqui é negra e dividida em várias etnias. Há uma diversidade cultural aqui muito grande, né? Existem quase 500 grupos étnicos diferentes, cada um com sua cultura, com seu modo de viver, com línguas variadas, religiões, enfim. Eu destaquei aqui apenas 4. Tem aqui, por exemplo, olha, a mulher da etnia Hamer, na Etiópia. Nós temos aqui uma mulher da etnia Karo, também na Etiópia. Tudo em um país só aqui, né? Desses 2 casos. A etnia Batua, na região dos Grandes Lagos. E aqui é a Ana, uma jovem do povoado Hana. Então, assim, são várias etnias. Vale a pena você dar uma pesquisada sobre algumas etnias. No YouTube tem vários vídeos. Você pode pesquisar um documentário, por exemplo, sobre a etnia Hamer ou Hana. Então, assim, você vai descobrir um mundo completamente novo, com uma variedade de culturas impressionantes. Então, vale super a pena você fazer essa pesquisa. Claro, se você se interessar pelo assunto. Vamos seguindo. Economia. A economia da África subsaariana, gente, ela é baseada principalmente na extração de recursos minerais, como ouro e diamante, e também na produção agrícola para exportação, principalmente aí do algodão, da cana-de-açúcar, do café e do cacau. Embora exista uma grande riqueza natural
no que se refere aos minerais, ao solo. A pobreza é muito grande, a pobreza social. As dificuldades sociais, econômicas, são muito grandes nessa parte do continente. Então, há problemas com exclusão, com fome, né? E outros problemas aí que são decorrentes do processo de colonização, do processo de exploração, que a gente vai entender melhor em outras aulas, certo? Só para finalizar, eu quero destacar para vocês que existem duas sub-regiões no continente africano também, que é a sub-região do Sahel. Essa sub-região aqui do Sahel, ela é uma área que fica entre o deserto do Saara de clima muito seco e essas regiões mais chuvosas aqui do centro da África. Então, é uma sub-região de clima semiárido, semisseco, com vegetação de estepes. É uma área que está passando por grandes problemas devido ao desmatamento, às queimadas. Tem aí um processo de desertificação avançando muito nessa região, devido também, né, às práticas agrícolas inadequadas que são feitas aí. E outra sub-região é a região do Maghreb, que agrupa aqui 5 países da África do Norte. Maghreb é uma palavra árabe que significa basicamente onde o sol se põe. E essa região é composta aí principalmente pela população branca árabe de religião islâmica. Então é isso, gente. Tem uma atividade aí, todas as respostas estão contidas na explicação. Caso você tenha dificuldade em encontrar alguma resposta, você pesquisa melhor que você encontra, tá bom? Mas a grande maioria vai estar contida na minha explicação. Um abraço e bons estudos!